Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Hoje nós chegamos ao nosso 7º vídeo da série Carta às 7 Igrejas da Ásia. E hoje nós vamos falar da carta à Igreja de Filadélfia. Inicialmente, eu gostaria de te pedir que, caso você não se inscreveu, se inscreva no meu canal no YouTube, marque lá no sininho para que você receba as notificações. Te peço também que você compartilhe estes vídeos com seus amigos, com seus familiares e participe desta rede de evangelização. Vamos juntos transmitir a palavra do Senhor e ganhar almas para Jesus. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre a cidade de Filadélfia. Bom, Filadélfia significa amor fraternal. Ela foi fundada, a cidade de Filadélfia foi fundada pelo rei de Pérgamo, o rei Átalo, cerca de 140 a.C. Ele foi conhecido pela sua lealdade ao seu irmão e foi isso que deu origem ao nome da cidade. A região de Filadélfia produzia uvas e o povo honrava especialmente Dionísio, que era o deus grego do vinho. A cidade servia como base para a divulgação do helenismo nas regiões da Lídia e da Frígia. Ela estava localizada num vale, no caminho entre Pérgamo e Laodiceia. Filadélfia foi destruída por um terremoto em 17 depois de Cristo e foi reconstruída pelo imperador Tibério, que reinou entre o ano 14 e 37 depois de Cristo. Agora, falando da igreja, nós podemos dizer o seguinte, que Filadélfia representa a igreja reformada, a igreja avivada e missionária, a igreja cheia do Espírito Santo, que se iniciou em meados do século XVIII e perdurou até o século XX. Foi neste período que aconteceram os maiores avivamentos espirituais da história do cristianismo. Embora tenhamos vivido alguns momentos de esfriamento espiritual, neste período, Deus sempre levantou homens e mulheres para trazer uma mensagem de reavivamento para a igreja. Podemos dizer também que a igreja nunca cresceu tanto como neste período, à exceção do primeiro século, que foi a época da igreja primitiva, onde a chama do Espírito Santo incendiou os primeiros cristãos, mesmo em meio a tantas perseguições que eles sofreram. A igreja de Filadélfia, junto com a igreja de Esmirna, são as únicas igrejas que o Senhor não achou de que acusá-las, e por isso nós vemos que na carta não há nenhuma censura de Jesus para estas duas igrejas. Vejamos então o que nos diz o texto na íntegra da carta, que está em Apocalipse, no capítulo 3, versículos 7 a 13. Vejamos. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a minha palavra, ou a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo
para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Continuando, nós conseguimos ver que Jesus se apresenta a esta igreja como o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Bom, nós sabemos que a santidade e a verdade são resultados de uma vida cristã avivada. A chave de Davi é o símbolo da prosperidade espiritual, da bênção, da confiança no Senhor e também de uma vida vitoriosa. Uma porta aberta, como fala a carta, fala de liberdade e de oportunidade para a evangelização. Este período marca a história do cristianismo como igreja evangelizadora. O período de crescimento e de expansão sem precedente. Nunca tivemos tantos missionários espalhados pelo mundo, apesar de nós termos tantas dificuldades. Nós vemos que o Senhor abriu muitas portas para a evangelização e também nós não podemos esquecer que em algumas partes do mundo as portas foram fechadas. Entretanto, o Senhor hoje tem colocado para nós, dispensado para nós, tecnologia, recursos financeiros como nunca e pessoas, homens e mulheres capacitados por Deus para evangelizar, principalmente no século XX. Então, precisamos tomar posse desta promessa e segurar este bastão de poder que está em nossas mãos, pois muitos movimentos contrários têm se levantado contra a obra de Deus nesses últimos tempos para sufocar a Igreja de Cristo, tentando assim fechar a porta que Jesus abriu. O Senhor fala também da ação dos falsos profetas que sutilmente procuram sufocar o avivamento espiritual e conduzir a igreja à apostasia, trazendo descrédito à mensagem do Senhor com os seus falsos ensinos. A estes Jesus chama de sinagogas de Satanás e também daqueles que se dizem judeus e não são. Assim, tenhamos cuidado, porque eles não passam de mentirosos. E nós precisamos estar muito atentos com isso. Contudo, eu gostaria de dizer que o Senhor promete mostrar que Ele ama a igreja fiel, a igreja santa e verdadeira, aquela que tem compromisso com o verdadeiro cristianismo focado na doutrina dos apóstolos. A perseguição e a tentação também são uma marca desta época, mas o Senhor promete guardar os fiéis. E nós podemos dizer o seguinte, que a grande promessa é renovada nesta carta à igreja de Filadélfia. Vejamos o que nos diz o Senhor. O Senhor diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o meu nome e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Assim, irmãos, nós podemos concluir esta nossa reflexão dizendo que Jesus sabia que também esta promessa deixaria de fazer parte da pregação na igreja, e hoje nós vemos que já não há mais
nos púlpitos das igrejas na atualidade pregações sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, mas apesar de tudo isso, há ainda aqueles que creem na volta de Jesus, que creem no arrebatamento da igreja e aqueles que esperam receber do Senhor a coroa, o galardão, significando assim que haverá recompensa para aqueles que são fiéis ao Senhor. Portanto, continuemos evangelizando, crendo na volta do Senhor, crendo no arrebatamento da igreja, que continuemos sendo o povo de Deus evangelizador, porque esta é a grande comissão da igreja do Senhor. Nós vemos que Jesus diz para a sua igreja, para os seus discípulos e consequentemente para todos nós, ele deu uma grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então é uma responsabilidade que nós temos de pregar o evangelho, e eu te convido a fazer parte também desta rede de evangelização, e que através desses vídeos você possa também nos ajudar a fazer parte desta rede de evangelização e de divulgação da palavra do Senhor. Usemos a tecnologia para divulgarmos a palavra do Senhor, para anunciarmos Jesus, para pregarmos a palavra do Senhor, para pregarmos o evangelho, porque Jesus está às portas. E assim, finalizando, nós podemos dizer, como Jesus disse para a igreja em Filadélfia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar e que tenhamos uma semana de paz, uma semana vitoriosa, e que em meio a tantas dificuldades que nós estamos atravessando neste momento, nós estejamos guardados em Cristo Jesus. E assim, que o Senhor Jesus possa nos ajudar e nos abençoar e nos proteger. Amém.